Queridos irmãos e irmãs, estão todo mundo assim, com boa noite, tão fraquinho, nem eu que estou com a crise alérgica, quase sem conseguir falar. Boa noite. Muito bom. Estamos na casa de Jesus, essa casa que é um ponto luminoso nessa comunidade. Então nós precisamos entrar, é claro que todos nós chegamos aqui cheios de problemas, de dificuldades, mas quem de nós que passeia aqui por esse orbe não tem problemas e dificuldades? Então, embora estejamos sempre com os ombros cansados de problema, mas quando nós entramos aqui, que é um oásis no deserto, nós precisamos permitir que a espiritualidade haja a nosso benefício. Então não vamos chegar assim acaminhado na casa espírita, não vamos chegar com o coração aberto para receber todos os fluidos que a espiritualidade está aqui, para depositar em cada um de nós, na necessidade de cada um e na condição que cada um de nós temos para receber. Como a nossa irmã disse, o nosso tema de hoje é o ódio. Antes de começar, propriamente, nós fazemos o convite para vocês, embora seja na segunda-feira, mas o próximo dia 9, a nossa casa está comemorando 96 anos de existência no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ali na Avenida Doutor José Rufino, logo bem de frente ao Senai. Nossa casa ali há 96 anos de vida, de muito trabalho, de muita atividade. Então, embora seja uma segunda-feira, mas vocês podem revezar, vir a metade para cá, metade para lá, estejam convidados para fazer parte dessa celebração. Toda vez que nós comemoramos o aniversário de uma instituição, e eu fico tão feliz quando sou convidada para comemorar aniversário, principalmente de casas espíritas, porque quanto mais aniversário, quanto mais tempo, mais solidificado ali aquele trabalho de assistência, de apoio, de solidariedade, de amparo mesmo. Então, para nós começarmos a refletir sobre o ódio, a princípio nós olhamos uma palavrinha tão pequenininha, mas carregada, com tanto significado, com um peso do sentimento que ela vem trazendo, envolvida. E Kardec, ele é extremamente preciso, metódico. Ele organiza o Evangelho segundo o Espiritismo de tal maneira que vai nos dando, nós estudiosos que somos da doutrina espírita, dos esclarecimentos do Cristo, nós vamos tendo a cada capítulo do Evangelho um descortinar, abrindo os nossos olhos e as nossas mentes sobre o verdadeiro princípio de ser cristão. E a propósito, a nossa palestra de aniversário é: sou espírita, me tornei uma pessoa melhor? E nós precisamos refletir sobre isso. Nós somos espíritas, mas nós somos pessoas melhores? Como nós estamos tratando os nossos sentimentos mais embrutecidos, inferiores? Como nós lidamos com sentimentos como esse, como ódio? Será que nós estamos conseguindo, aos poucos, colocar esse homem primitivo para trás, dar espaço para o homem novo, revivendo, de fato, o Evangelho do Mestre Jesus, o Evangelho do Cristo? E aí Kardec, no capítulo 11, qual é a lição que ele nos traz? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Porque nós, quando falamos de ódio, quando nós falamos de amar os inimigos, nossos amigos ficam um pouco desconfiados de achar que é uma utopia alcançar essa sublimação de sentimento. Mas Kardec vem nos mostrando que, é claro, não é nada simples, mas são os passos do Cristo. Se são os passos do Cristo, nós, enquanto seguidores do Mestre, nós temos que caminhar em caminho, a princípio, buscando esse caminho. E aí Kardec vai colocar, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo,
Porque nós não temos condições de amar o inimigo se nós não tivermos amor próprio. E aí ele vai trazendo como essa construção de amar o inimigo. É amar abrindo mão de nós mesmos? Como é que nós vamos amadurecendo esse sentimento? E aí nós vamos, passo a passo, seguindo de fato as orientações de Jesus. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-os e vos bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai. Então, Cristo, a lição não é nem de Kardec, a lição é de Jesus. Kardec só estruturou para facilitar para a gente, porque nós temos um pouco de preguiça de pegar lá os evangelhos de Mateus, de Marcos, de João, os Atos dos Apóstolos, e aí vem Kardec esmiuçando esses ensinamentos do Mestre Jesus. E Jesus vem dizendo para nós a importância de nós não transferir para os nossos inimigos sentimentos de rancor, de mágoa, de ódio. Porque toda essa mágoa, todo esse sentimento negativo vai fazendo com que nós distanciemos do Pai, do nosso Pai Celestial. Porque o amor nos aproxima de Deus. E se nós odiamos, nós distanciamos do Pai. E o nosso propósito é de uma união estreita. Porque Jesus tinha essa ligação direta com Deus. Porque Jesus era melhor do que nós? Obviamente, Jesus é muito superior a nós. Mas o que fazia de Jesus tão sublime, tão diferente da maioria de nós? Essa brandura de sentimento, essa sublimação do sentimento do amor. O amor ágape. Não foi Padre Marcelo que inventou o amor ágape. O amor ágape é esse amor de total devotamento. Talvez aqui na Terra os sentimentos, o amor mais próximo a essa plenitude, seja o amor materno, que é o amor capaz de se dar por completo, aquele amor de entrega total. Então nós vamos tendo a oportunidade das reencarnações e colocando cada vez mais esses sentimentos à prova, o confronto com os nossos opositores, porque nós precisamos lidar com esses desafetos. E qual a oportunidade para lidar com os desafetos, senão a encarnação? Então, nós temos a oportunidade bendita do Criador de nos oportunizar uma vinda à matéria para conviver com aqueles que tivemos desafetos anteriores e conviver com aqueles desafetos da atualidade. Porque os desafetos do passado é até mais fácil, porque nós esquecemos, nós não, graças ao véu que pesa sobre a nossa carne, nós não temos a condição de ver no irmão que trabalha conosco, que anda lado a lado, como um adversário do passado. Mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos fazendo adversários pelo caminho. Mas nós temos a doutrina espírita que vem esclarecer? Não, o ódio não. Nós já estamos no nível de amadurecimento capaz de perceber. Nós estamos já há algum tempo vivendo uma onda crescente de ódio, uma onda crescente de animosidade, daquela sensação de que todos nós estamos a perigo. E aí nós, quando descrente, olhamos para o lado e pensamos o seguinte: o mundo está perdido. Porque nós experimentamos nos últimos 4 anos, 5 anos, uma crescente violência, uma violência que sempre esteve aí, mas é um pouco às escondidas, preconceitos um pouco disfarçado de civilidade. Aí vem uma onda que vai propagando esses sentimentos, e aqueles que não tinham trabalhado bem as questões sublimes do amor no seu coração, deixa que o ódio venha à tona.
Não que o ódio já não estivesse extinto, porque se estivesse extinto, jamais ele voltaria. Mas ainda não estava bem trabalhado. E nós estamos num período crucial do nosso orbe de transição planetária. Aí algumas pessoas nos questionam, mas como é? A gente já está na transição planetária? Nós não podemos definir um marco, igual a 1º de janeiro começa 2020 e aí acabou 2019. Não, transição é um passo contínuo. A cada etapa que nós damos, a cada ano que vencemos, nós estamos evoluindo nessa transição planetária. Evoluindo no sentido de que nós vamos abrindo mais os nossos olhos, as nossas mentes, para compreender o joio do trigo. Estamos vivenciando essa onda de ódio, de violência, mas também estamos tendo a oportunidade de ver pessoas dando a cara para bater, dizendo não pode ser assim. Não podemos tratar as pessoas diferente como inferior. O diferente é diferente. Ponto. O diferente não é inferior. Aquilo que não é igual a mim, não necessariamente é porque eu seja superior, mas é diferente e todos nós somos iguais aos olhos de Deus. E aos poucos nós vamos amadurecendo, porque a maioria do ódio foi nascendo, não foi dos presídios, foram das religiões tradicionais, que nós conseguimos já desmistificar essa ideia de que até o espírito, se vem um espírito como padre, aí a gente acha que é um espírito santificado, esquecendo que esse padre pode ter sido um inquisidor no tempo das cruzadas e tudo mais. Então a gente tem uma condição de ter uma visão mais ampliada, de um mundo mais ampliado, sem colocar preto e branco, não. É uma variedade de cores. E a gente vai aprendendo com essa diversidade ao respeito mútuo. E é isso que Kardec vem trazendo e vem reforçando na codificação. E como Kardec vem nos orientar para o entendimento de amar o inimigo. Porque nós precisamos compreender como é essa máxima de amar o inimigo. É não ter contra ele ódio nem rancor. É fácil? Não. Não é fácil, porque quando nós somos machucados, a nossa atitude imediata é de revide. E quando nós vamos revidar uma ação negativa, obviamente, nós vamos fazer uma outra ação negativa. Então, perdoar sem segundas intenções, no sentido de não querer barganhar com Deus. Eu estou perdoando Daniele, mas só porque se eu perdoar Daniele, eu vou entrar no reino dos céus. Não, mas aí meu coração contra Daniele ainda carrega uma mágoa, carrega um sentimento negativo, aquela manchinha escura. Então não pode ser assim, perdoar com segundas intenções. Também não é perdoar e esquecer, porque esquecer é da memória. O perdão é um exercício contínuo, que a gente vai aprendendo, vai lutando contra ele, contra o ódio, contra aquele pensamento negativo que vem e nos toma conta. Não colocar obstáculo à reconciliação. Tá bom, eu vou perdoar, eu não vou ter ódio contra ele, mas também eu não quero nem que chegue perto de mim. Porque a gente precisa buscar o equilíbrio, precisa buscar o consenso. E aí, desejar-lhes o bem no lugar do mal. Esse exercício nem é tão difícil assim. De todas as orientações de Kardec, a gente vai aprendendo a desejar o bem, porque desejar o bem é uma corrente que só nos traz o bem. Só nos faz ainda mais deixar o coração pleno de realização, de paz, de harmonia, da paz mesmo, aquela paz imperturbável. A paz que independe do outro estar magoado ou não, porque é um exercício e é uma escolha única da criatura. Eu escolho não desejar o mal. Eu escolho pensar coisas boas, até para blindar
pensamento ou aquele dardo negativo que a pessoa vai emitir contra nós. Estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. Aí não é fácil, mas é uma orientação. Se somos espíritas, estamos aqui certos de que a oportunidade é essa, a nossa melhor encarnação é essa. Então, tudo que nós já fomos no passado, hoje nós estamos na nossa melhor performance. Então, se nós estamos, nós temos mais condições de perdoar, mais condições de não nutrir ódio do que em qualquer outra encarnação passada. E aí nós vamos com essa racionalização do problema, buscando colocar a razão da existência nossa aqui na matéria, o nosso propósito. Aí a gente estava conversando outro dia, aí eu bem disse, no grupo do WhatsApp do condomínio, as pessoas que parece que fazem de propósito para perturbar a paz geral. Aí eu falei, meu Deus, se eu não fosse espírita, eu ia dizer assim, parece que tem gente que só nasce para ser ruim. Mas não podemos dizer isso. Porque não existe ninguém que nasceu predestinado ao mal. Todos nós nascemos para reparar os nossos equívocos. Nascemos para construir pontes, não muro. Nascemos para solidificar laços de amizade, laços de amor, laços de fraternidade. Então nós não podemos. Aí a vantagem de ser espírita e a vantagem de estar sempre lidando com os ensinamentos de Jesus, com essa luz que Kardec vem nos apontar, é que a gente pensa, mas imediatamente a gente volta e reflete. Não, ainda, não é assim. A gente já aprendeu que não é assim. Então aí a gente vai colocando em prática, pouco a pouco, nossa existência. Retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenções de humilhá-los. Porque a maioria de nós, às vezes, quer se colocar num ar de superioridade, de dizer que vai perdoar porque eu sou espírita. Então eu vou perdoar. Eu vou perdoar porque eu sou melhor do que ele. Aí as pessoas até colocam uma expressão que nós estudamos na doutrina, que é o pobre de espírito. Aí usa equivocadamente o termo pobre de espírito porque diz, eu vou perdoar porque fulano é um pobre de espírito. Atribuindo que pobre de espírito é aquela criatura desprezível. Quando nós sabemos que Jesus elegeu o pobre de espírito aquele que tem a brandura no coração. Sejais como uma criança, branda, humilde, que dela é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é do brando, do humilde, do pacífico, do pobre de espírito. Então, aí a gente já começa a descartar certas expressões de maneira equivocada. E a gente vai refletindo e vai aprendendo. E vai colocando no nosso, cravando aqui, no nosso psique, de como é a melhor condução, de como precisamos. A diretriz é clara, colocar em prática que é um desafio, mas nós, conhecedores da doutrina, não podemos mais negligenciar o conhecimento. E aí, lá no Evangelho tem amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis, como eles vos odeiam, não valereis mais do que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até eles. Se nós colocarmos a indiferença ou o ódio no mesmo nível daquele que nutre por nós esse sentimento, que diferença nós temos daquele que nós recriminamos como alguém que nos ultraja? Há uma história engraçada que a última palestra que eu fiz aqui
foi sobre perdão. E agora ódio. E são coisas que andam muito lado a lado. Quando a gente fala de ódio, a gente precisa falar de perdão. Aí eu ainda falando com o Johnny, ei, meu Deus, eu não posso nem levar os mesmos exemplos. Embora a maioria não vá lembrar, eu vou poder usar, mas vamos buscar trazer outros elementos. E aí, nós temos na história uma pessoa chamada Simon Wiesenthal, que foi um judeu perseguido na Segunda Guerra. E Simon Wiesenthal tinha todos os elementos, todos os motivos para nutrir-se de ódio, porque ele foi, com a sua família, levado para os campos de batalha, os campos de concentração, teve toda a sua família morta das maneiras mais cruéis, como nós já conhecemos, que foi a Segunda Guerra, do nazismo implacável na perseguição religiosa. E Simon Wiesenthal, como era um jovem de muito vigor físico, foi usado como escravo nos campos de concentração. Em certo momento, já ao final da Segunda Guerra, uma enfermeira vai chamar por ele para que ele sirva de confidente para um general que estava já nos momentos finais, um jovem general. E ele vai e olha para Simon Wiesenthal e pergunta a Simon Wiesenthal se ele tinha ódio deles que o perseguiam. E Simon foi incapaz de responder, porque ele sim tinha ódio. Porque aquele momento era muito difícil ele não ter um sentimento negativo para com aqueles que ainda o perseguiam, que o faziam escravo, que há muito pouco tinha matado, exterminado toda a sua família. A maioria daqueles que ele conhecia estavam mortos nas câmaras de gás. E ele, olhando nos olhos daquele homem que só sobravam os olhos azuis, porque estava com a carne toda em putrefação, porque foi atingido por uma bomba, Simon voltou dos campos de concentração para onde ele trabalhava, sem dar esse perdão, ainda com o coração alimentado pelo ódio ou pela indiferença daquela criatura. E o que o fez sentir mais mágoa é porque quando ele caminhava para chegar até a enfermaria que esse general estava, ele passava pelos campos de girassóis, onde cada cova que morria um soldado nazista era plantado em cima da cova um girassol. Então ali em cima dos corpos, dos restos mortais daqueles implacáveis perseguidores, estavam plantados girassóis, enquanto aqueles perseguidos eram jogados em covas rasas, muitos colocados para queimar nos fornos crematórios. Mas Simon teve uma escolha. Tinha todos os elementos para nutrir desse ódio. Quando, ao final da Segunda Guerra, depois de alguns anos se reabilitando, melhorando fisicamente, ele cravou uma verdadeira batalha em busca daqueles que foram os responsáveis por um maior extermínio de guerra que nós já conhecemos. Mas ele não foi um perseguidor implacável, não fez justiça como justiceiro. Ele juntou com um grupo para pegar cada um daqueles que cometeram esses crimes, colocar num tribunal onde fossem julgados e condenados perante a lei dos homens, mas julgados sobre uma justiça. Então, nós podemos ver que equação de desprendimento, como Simon Wiesenthal foi capaz de, como Kardec aqui alertou, não é tratar um inimigo de guerra com toda, vem cá, você agora é um parceiro meu. Não. Aquele que cometeu um crime, ele merece sim ser punido, ele merece cumprir com as leis humanas, porque ele transgrediu. Mas aniquilar a vida de quem quer que seja,
não é mais nossa, não está no nosso domínio. É muito longe da condição humana. Nós, enquanto seres humanos que somos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Mas nós temos o dever de buscar a aplicação da lei. Então, essa lição de Simon Wiesenthal é uma lição que traz para nós a reflexão do que é justo. Não é abrandando e não é suavizando o erro do nosso inimigo, não. De maneira alguma. E Paulo de Tarso, nas cartas que ele fez aos romanos, nas cartas a várias comunidades, Coríntios e tudo, já não podia mais estar fisicamente naquelas comunidades que ele ia criando os centros espíritas, as igrejas. E ele precisava orientar aquelas pessoas. E ele mandava por cartas diretrizes precisas. Paulo era preciso. E ele manda aos romanos a seguinte orientação: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhes de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo deu essa orientação aos romanos, povos muito voltados a esse sentimento de ódio, de vingança, de embates. E o que Paulo quis dizer? Aí vem Emmanuel e vai fazer com que nós abramos aí o nosso entendimento sobre o que é colocar brasas de fogo na cabeça do inimigo. É retribuir o mal com o bem. É se o inimigo está te hostilizando, você precisa fazer com que ele, aquele verdadeiro tapa de luva, que é colocar, reverter aquela situação. Buscar naquela situação negativa uma situação de brandura, porque nós certamente vamos desarmar aqueles que querem vir com todo o vigor para cima de nós. É fato, gentileza gera gentileza. Eu trabalhava numa instituição e eu precisava ligar sempre para o INSS. E aí, obviamente, não era muito bem quista a minha ligação para lá. Sempre que eu ligava, a pessoa que me atendia, que caía direto para ela, não posso passar para tal sala porque a pessoa está ocupada. Ela não esperava nem a saudação de olá, boa tarde, tudo bem? Aí eu já sabendo o nome dela, na medida do tempo que a gente vai ficando calejado, aí eu já ligava, e antes dela me dizer o desaforo, boa tarde, fulano, tudo bem? Se tivesse sido uma véspera de feriado, como passou o feriado? Ah, beleza, espero que bem. Será que fulano está aí para eu poder falar com ela? Aí a pessoa se desarmou do outro lado. Aí disse, é Josiane, instituição tal, não é? Eita, rapaz, aí já mudou totalmente. Eita, rapaz, não tá não. Mas quando chegar, eu vou te dar um toque, viu, para você falar com ela. Então, eu peço para te retornar. Aí veja aquela hostilidade, aquele sentimento, aquela pessoa aparentemente difícil, num gesto de gentileza que nos custa muito pouco. A gente desarma, porque é muito fácil também a gente alimentar o ódio. Quer alimentar o ódio? É a pessoa te ligar, te dizer um desaforo, você diz outro desaforo. O melhor lugar para isso é no trânsito. O melhor lugar para exercitar o ódio é no trânsito. Quer ser desaforado? Quer exercitar o ódio? Vai. Só que as consequências também é preciso arcar com elas. A nossa amiguinha Joaninha teve uma experiência muito pontual que eu vou contar, me dá licença. Que indo ali para o trabalho dela, passa pela General, não sei o que, Martins ali, perto de Davi Dias, lugar de muito trânsito, muito fluxo e tal. E aí ela, bonitinha na mão dela, aí veio um cidadão e deu uma fechada. Ela abaixou o vidro e olhou pro cara, depois levantou o vidro porque é covarde, aí disse uns desaforos mentalmente. Aí passou-se, essa era uma terça-feira, passou a quarta-feira com a dor no pescoço, sem poder aplicar passe lá no Bezerra, que é na quarta, nosso trabalho. E aí o irmão, aí foi fazer o trabalho mediúnico. Aí o irmão falou, olha, a gente precisa trabalhar esse seu ímpeto de ficar respondendo aí no trânsito. Porque essas reações têm
consequências que às vezes a gente não pode te proteger, porque a pessoa lá do outro lado estava envolvida por uma energia que não foi capaz não, ficou tudo aí. Aí agora a gente tem que resolver, tem que fazer uma limpeza, aí tem que muitos passos, muita mentalização positiva para a gente equilibrar o nosso centro de força, para a gente colocar o nosso centro, a gente facilitar as ações dos nossos benfeitores, porque nós somos instrumentos dos espíritos benfeitores, mas também somos instrumentos dos irmãozinhos que estão aí. E aí Emmanuel diz, o homem geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. Contra essa situação, todavia, o livro divino, o Evangelho, oferece receita salutar. Não convém agravar atritos. Agravando atritos, nós temos consequências negativas. Desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios, porque também não adianta a gente ficar bajulando de gestos de boca para fora, fazendo do bom moço, quando na verdade no nosso íntimo é bem diferente os nossos sentimentos. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Porque também não é imediato que o outro, o nosso adversário, consegue a mesma lucidez de nós, e aí eu estou colocando nós como pessoas que já estamos aqui pelejando na doutrina, buscando o esclarecimento da doutrina, não nós como superiores, mas nós como mais comprometidos e, obviamente, aquele que muito sabe também tem muito mais responsabilidade. Então, nessa responsabilidade, não em achar que somos melhor do que ninguém, porque se nós estamos ainda nos permitindo ser milindrados, nós ainda não somos essas belezinha toda, não somos esses anjos de candura. Porque quando ainda nos permitimos esses sentimentos, ainda há muito a aprender no exercício do bem. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem. No momento oportuno, a cabeça do adversário está pensando negativo a seu respeito, há uma situação difícil, vamos fazer o exercício do perdão. Perdão, Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes. É o livro que eu receito para todo mundo, porque é uma terapia livretinho, tão bobinho. Perdão, Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes. Nele, no decorrer do livro, tem a terapia do perdão. E eu só recomendo porque eu já precisei fazer e foi eficiente. Nessa terapia do perdão, que é um trechozinho do livro, ele orienta que nós exercitemos esse perdão à distância, que às vezes o nosso adversário não nos permite o contato. Então nós vamos, eu escolho a noite, que é um momento mais brando, que nós estamos mais com o coração leve, mais sereno. Nesse momento você vai fazer ali aquela leitura, mentalizando aquela criatura que não nutre por você bons sentimentos, se for mais de um, se for mais de dois, aí já, né, se for muito mais do que isso, a gente vai precisar, né, buscar um atendimento fraterno, uma terapia, porque nós estaremos bastante endividados, porque a criatura tem mais de 5 pessoas para odiar, né? É preciso repensar. Então, quando nós falamos de ódio, nós não podemos esquecer que tudo o que nós sentimos reflete em nosso organismo. Então, o que o ódio causa? Desconforto, tristeza, angústia, depressão, insônia, dor, vazio, peso. Saulo teve uma educação, já está quase chegando a hora,
uma educação religiosa, uma vivência toda dentro de uma religiosidade, porém uma religiosidade dogmática, uma fé cega, incapaz de alimentar o sentimento de amor, apenas com o sentimento de justiceiro. E teve nosso grande propagador dos ensinamentos do Cristo, em uma única encarnação, a experiência muito clara do amor e do ódio. Primeiro, quando ele tinha tudo, tinha prestígio social, tinha dinheiro, tinha fama, tinha status, mas tinha também ódio. Porque o que nutria aquela criatura, o que fazia com que ele levantasse todos os dias e fosse ali ao Sinédrio buscar justiça contra aqueles cristãos, seguidores do Nazareno, era o ódio que o alimentava. E ele não pôde nem experimentar o amor da sua vida, que foi Abigail. Então Paulo tinha tudo e perdeu tudo, porque não foi capaz de amar plenamente. E quando Paulo, na experiência de Damasco, precisou ficar cego para poder enxergar com os olhos da alma, quando ele perdeu absolutamente tudo o que nós vemos de importância, quando olhamos apenas para o material, Paulo tornou-se o mais rico de todos, porque Paulo reconheceu o amor. Paulo reconheceu a verdadeira essência do que é a religião. A religiosidade de fato. Porque religião não é templo, não é lugar. Tanto que Paulo experimentou, ele não estava sobre nenhum teto sobre a sua cabeça. Paulo estava recolhido no deserto. E nesse momento de profunda busca e necessidade de reconhecer-se enquanto espírito eterno que era, ele conheceu a beleza do amor. Ele reconheceu a beleza do ensinamento do Cristo, que foi o que despertou nele. E aí nós vemos o amor. O ódio é o amor que adoeceu? Quem acha que o amor é o ódio que adoeceu? O amor não pode ser o ódio que adoeceu. Porque quando nós alcançamos a plenitude do amor, nós não voltamos para trás. Nós somos espíritos que vamos sempre regredindo. Eu não disse que essa é a nossa melhor encarnação, embora tenhamos alto e baixo. Só que nós, quando sublimarmos o nosso sentimento no ápice do amor, no amor mesmo, genuíno, nada mais nos abalará. Nós não mais sentiremos ódio, porque o amor é a sublimação de tudo, o mais profundo sentimento que nos estreita com Deus, com o Criador. Então o amor não é o ódio que adoeceu. Não, o ódio não é o amor que adoeceu. O ódio é um sentimento que nós estamos ainda precisando absorver e deixar essas experiências para trás. Porque a experiência ainda do homem primitivo não é a experiência do cristão que busca mesmo. Então as emoções, as enfermidades que nos traz, raiva, tristeza e angústia, nós vemos e nós sabemos, quando nós vamos aplicar passe, cada chakra que nós vamos sobrecarregando com os sentimentos que nós vamos alimentando para o nosso corpo. Então vamos aprendendo a fazer essa profilaxia do nosso espírito, limpando o nosso organismo, tirando a raiva, a tristeza, a angústia, o medo, todas essas inquietudes. E aí Fênelon, que é o espírito que traz essa comunicação, e ele faz com uma profundidade, uma propriedade muito grande, que ele diz, mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, nada endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei de amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Fênelon nos traz uma experiência própria
E aí nós vimos aí nas reuniões mediúnicas, nós vimos aí no Evangelho, nós temos as experiências dos Espíritos que vêm nos dizer como é difícil quando chega no mundo espiritual com o coração ainda chagado do ódio, da mágoa, alimentado por esse sentimento negativo, como é difícil, porque os adversários nossos, eles continuam adversários mesmo desencarnados. Mas nós temos a oportunidade e nós temos, acima de tudo, a escolha. É difícil? É muito difícil. Mas está aí. As lições do Evangelho para seguir. Se nós só achamos difícil e não seguimos, o que nós estamos fazendo aqui? Aí nós voltamos para a proposta do aniversário de 96 anos do Bezerra de Menezes. Sou espírita, mas sou uma pessoa melhor? Porque é isso que vai nos alimentar. Não é o fato de sermos espíritas. É o que isso, o propósito da doutrina, está renovando em nossos corações. Porque ensinamento nós temos. E aí nós temos uma ilustração, que eu acho uma ilustração belíssima. A lagarta perguntando para a borboleta, você está mudada? Por quê? Perdoei. A borboleta toda bonita, porque o perdão nos liberta. O perdão nos deixa livres nesse mundo e no outro, no mundo material e espiritual. Nos torna leve. Então não vamos alimentar o nosso coração com sentimento de ódio. Se a onda de ódio está por aí, não importa, porque nós precisamos edificar o nosso céu interior. E nós sejamos luz onde quer que estejamos. Onde quer que nós passemos, nós temos o nosso compromisso com a doutrina, com o nosso benfeitor espiritual, com Jesus, que é o nosso mestre, que nós estamos seguindo. Sejamos luz, sejamos esse ponto. E assim nós vamos fazendo essa transformação, buscando esse compromisso. Que Jesus nos permita e nos dê força de seguir adiante. Porque é difícil, os embates vêm, e às vezes vem uma onda e nos leva, mas nós temos as mãos misericordiosas dos benfeitores amigos. Que todos nós tenhamos essa sensibilidade de perceber de um irmão que nutre o ódio apenas um doente, e um doente momentâneo, porque o ódio é um sentimento que vai passar, é uma sensação. Deixo um carinho especial a todos vocês que fazem parte desta casa iluminada. E aí o convite fica para nos fazer uma visita. Dia 9 vai ter bolo, viu? Porque aniversário tem que ter bolo. Que nós tenhamos sempre o coração cheio de paz, de amor. Que Jesus continue nos iluminando hoje e agora e sempre. Muita paz a todos.